Salve, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Ficamos um tempo fora, eu sei, tava um pouco afastado do Naruto Arena, de ladder principalmente, né? E por alguns motivos de preferência de jogos, mas também pelo estado que tava o nosso querido Naruto Arena. Eu acho que a partir de janeiro ali, na verdade desde aquele patch de dezembro, né, que lançou os dois Itachi e tudo mais, o jogo ele foi para um caminho bizarro, cara. Foi para um caminho irreconhecível até. E beleza, ele é um remake do Classic e tudo mais. É óbvio que ele não vai ser 100% igual ao Classic. Tem coisas que dá para melhorar, não faz nem sentido, né? Tu querer ser exatamente igual. Mas ali ele desvirtuou completamente, na minha opinião. Cara, tava tipo assim, três, no máximo quatro, cinco personagens, mas normalmente só três personagens viáveis, muito acima da curva, e tu era obrigado a jogar com aquilo, e aí tu ia ficar enfrentando um monte de mirror, e aí normalmente quem vai segundo vai ter 3 chakra, tudo mais. Tu não conseguia atirar no braço, porque os dois times eram iguais, os dois times eram ultra quebrados, tipo, não, sei lá, velho, não tinha muito motivo pro cara jogar, né? Era melhor jogar um coin flip simulator ali do que tu jogar de fato, né? A skill acho que foi minimizada muito. Uh, e a gente teve nas últimas atualizações um renascimento do jogo. Eu acho que foi realmente assim, cara, meio que reseta aí tudo que dá para resetar, volta para a base, né? Se perdeu, volta para a base, reverte muita coisa ali que não fazia nenhum sentido ter sido mexida em primeiro momento e ficou jogável novamente, né? Graças a Deus aí, bastante lucidez na tomada de decisões, o jogo tá jogável e eu sinto realmente, beleza, agora eu posso gravar a série do zero, porque, cara, não tinha a mínima condição de eu pegar ali o meu Narutinho, Choji, Shikamaru e dar ladder. Tipo, vou jogar com o meu timezinho aqui, iniciante. E aí enfrentar sapos Nagato, Azura, antes até o Pain lá também, tipo, Deva Pain, tipo, um monte de coisa quebrada. Que tu olhava assim, mano, não tem a mínima chance. A minha chance de ganhar aqui é tipo 10%, vai. Se o chakra do cara zicar absurdamente o meu vier perfeito, talvez eu ganhe. Talvez ainda, né? Então não tinha o menor sentido. Eu ia gravar aqui, eu ia jogar 10 partidas, torcer para ganhar uma das 10, ficar perdendo, tipo, não ter nada que explicar, só ser estompado e, tipo, não faria sentido. Então eu fico feliz porque agora viabiliza a gente começar a série, que vai sair episódio essa semana, né? Já dando um spoilerzinho do próximo vídeo. Então é isso, cara. Vamos para as atualizações aqui. O vídeo já vai ficar bem longo, né? Bastante coisa pra gente abordar. A última que eu fiz, se eu não me engano, foi o lançamento aqui dos 5 personagens. Aí teve o Hotfix 1, referente à Invo dos Sapos. Sim, a galera me falou depois, eles tinham duas vidas. Eram os porteiros, né? Izumi e Kotetsu. All over again. Era duas vidas nos sapos. E depois mais hotfix aqui também, que absolutamente quebrado. Isso aqui dava 30. Eu não quero nem cobrir muito isso aqui, que já dá um desgosto, né? Isso aqui dava 30 de affliction na hora. Ficava invulnerável a chakra e range nisso daqui. O Nagato, meu Deus. Tipo, o Nagato ressuscitava todo mundo. Deixava os caras invulneráveis por um turno ainda. 50 de vida, tipo, batia mais. Mano, tipo, aberrações. Aberrações. E que bom que a gente tá longe disso agora, né? Que bom que a gente tá longe disso. Aí beleza, aí ele fez ali a atualização ali dizendo que vai ter também, teve um reset geral também, né? Todo mundo acima do level 36 voltou para 36 e tudo mais. E falando aqui da staff também, né? Alguns membros da staff saindo e tudo mais, que ele vai trazer membros novos. Isso foi bem importante, principalmente para o time de balanceamento. E aí aqui a gente teve as mudanças de fato, né? Teve um outro hotfix aqui ainda no Sapos, como se já não fosse suficiente. E no Azura também, que era time bem quebrado, né? Se eu não me engano, era com Senin e Jiraiya, né? O Jiraiya Senin, Sapos e Azura PF, bem forte mesmo. Enfim, aí teve aqui o grande balanceamento, né? Teve alguns nerfs, teve tweaks, barra mini reworks, barra reverts, teve umas reversões bem importantes de personagem, que ficou bem melhor, voltou porque deveria ser, e alguns boosts também. Então esse aqui foi gigantesco. Esse aqui foi aonde endireitou. Eu olhei assim, quando eu vi essa atualização, 6 de março, né, já faz 20 dias, eu olhei essa atualização e falei, beleza, cara, beleza. Já voltou aquela chama, aquela vontade de jogar. Eu olhei assim e falei, cara, isso aqui são passos na direção correta. Isso aqui foi, tipo, muito bom mesmo. Eu não sei até se foi aqui que separaram o Rock Lee, velho, ou foi depois.
Mas também até que ficou legal isso, apesar de eu ser um defensor de ter aquele Rock Lee que tu escolhia a forma, ficou legal. Ficou a melhor versão do Rock Lee bêbado que a gente já teve, sinceramente, gostei muito. Enfim, tá, e balanceamento. O Toruni, que tava ridículo, a Insect Armor dele custava um random, aí tu pegava 20 de DD, e se o cara não quebrasse tua DD, tu ficava botando Beetles no cara, né, os insetos, por random, enquanto tivesse DD. E quando o cara quebra DD, o cara que quebrou toma os Beetles. Então tinha que ser Blood, porque não fazia o menor sentido, né. E agora é uma skill que ainda é muito boa. Eu joguei umas partidas de Toruni, gostei bastante, inclusive. É muito bom, porque beleza, tu usa teu Blood pra pegar armadura, mas tu sabe que no mínimo tu vai botar os insetos em alguém, mesmo que o cara quebre no próximo turno, né? Então valeu a pena, porque tipo, tu se protegeu e tu aplicou o Beatles no cara. O revés disso é que tu não pode escolher em quem, né? O oponente vai escolher quem que vai quebrar. Mas ficou interessante isso agora. Faz sentido tu usar Insect Armor. Faz sentido também tu botar o Beatles direto. Se tu quer focar um cara muito mais rápido, quer combar ali. Normalmente, né? Jogado com Kabuto, Rock Lee Pudding. Já quer combar o cara, beleza. Tu vai ofensivo, né? Tu não usa Insect Armor também em todos os momentos. Então ficou bem legal essa mudança. Eu gostei. Foi um nerf bom. E eu acho que o personagem tá bem legal agora. O Yamanaka Full também teve alguns nerfs. Aqui o Scarecrow Puppet, ele durava 2 turnos, né, o counter. Agora só dura 1 e perdeu um turno de cooldown. Bem mais legítimo. Antes também, se eu não me engano, counterava Physical e Chakra. Agora é só Physical. Ou Physical e Melee, não sei, mas ficou bem mais específico. Que é um negócio que quanto mais específico, melhor pra mim. Né? Normalmente as coisas generalizadas é o quebrado, é stun, counter, coisas que não tem tipo como tu dar a volta ali. É mais quebrado, então beleza. Foi um bom acerto aqui também. O Kisame também eles nerfaram o tipo de stun dele, que em algumas matchups ficou melhor. É engraçado isso. De modo geral ficou pior, porque antes pegava Chakra e Mental, né? Seja melee, seja ranged, pegava duas classes principais, Chakra e Mental. Agora ele stuna Mental e ranged. Só que tem algumas matchups que tu meio que dá perma stun no cara, né? Porque se o cara for full ranged e for full physical, tu consegue ficar intercalando entre as duas e tal. Eu lembro que eu joguei uma matchup que eu falei, cara, ficou melhor. Mas de modo geral, é um nerf sim, tá? Mas é interessante essa. Tipo, ainda tá bom. Não foi assim, vamos matar o personagem. Muito bom ainda. Está bem relevante. Porque aqui pega ranged, só que daí pega ranged physical, melee e chakra, né? Então, perdeu um pouco de coisas que atinge, mas também aumentou o leque ao mesmo tempo, né? Tá, e aí o WoW. O Byakugan Seal agora custa um Bloodline ao invés de um chakra aleatório, né? Também extremamente forte esse personagem que quando lançou, meu Deus, né, cara? Tá. Aí aqui as primeiras mudanças que eu gostei bastante, né? Reversão de alguns personagens antigos que, cara, foi se perdendo assim de uma maneira, velho. Esse Sasuke, ele foi, cara, ele foi tão mexido, era no cost, aí não sei o que, aí não podia ficar invulnerável, aí dava mais dano, dava 60 e depois 55, aí não sei o que. Mas para mim a pior parte era não deixar ficar invulnerável. Foi a pior mudança de todas no Sasuke. Por mais que ele custasse um random, tu não deixar o cara ficar invulnerável era absolutamente ridículo. O potencial de lockdown que tu ganhava com isso, além de aumentar todos os teus danos, ganhar redução, era absurdo. Então assim, melhor mudança possível aqui. Então, basicamente o Shidori, tu precisa ter o Sharingan para poder usar. Beleza? Essa skill não quebra mais a defesa destrutiva do inimigo e agora ela dá 40 de dano piercing base. Antes ela dava 30, né? Então foi para 40. Foi um buff aí nesse sentido. Porém, precisa do Sharingan para poder usar. O Sharingan agora não mais faz o inimigo poder ficar invulnerável ou não poder reduzir dano. Né? Não, era só não ficar invulnerável mesmo, que já era um efeito absurdo. E agora a skill não tem custo. Né? Antes ela custava um aleatório. Então beleza, tipo, ela perdeu um pouco de força. Só que por ser no cost, ficou muito mais viável tu jogar de Sasuke. Porque ele já é um personagem caro, né? Ele já exige 2 energias para tu conseguir bater. E tu precisava de uma para setupar. Então, principalmente se tu começasse, era horrível o Sasuke. Tu ia ter que gambitar ali a tua primeira energia, tu não poderia guardar, porque tu tem que botar o Sharingan no cara pra tu poder dar teu dano. E às vezes era uma azul, uma verde que tu gostaria de guardar, por exemplo, né? Agora tu não precisa. Se vier uma azul, uma verde, tu usa o Sharingan e tu já sabe que no próximo turno, se o cara não tiver drain, tu vai conseguir dar o Shidori ou o Lion Combo nele, né? Que já é muito relevante. E vai poder bater e vai permitir que o teu time jogue também. Eu achei, cara, magnífico essa mudança. Até testei um pouco de Sasuke na ladder também. Cara, eu gostei bastante, tá? Ficou muito bom. Ele ficou moderno, mais moderno, mas ao mesmo tempo não perdeu a essência. Shikamaru também, eles reverteram um negócio que eu acho que já foi e voltou também, né? O Shadowbind só pode ser utilizado em inimigos afetados pelo Meditar. Antes estava stunando um turno quem não estava afetado e 2 quem estava, se eu não me engano. E ele stuna Physical e Chakra, que é o stun bom, né? O melhor stun do jogo, ao invés de Physical e Melee. Então ele era global, mas daí ele perdeu os aspectos e tal. Cara, só deixa assim,
que esse é o Shikamaru que a gente conhece. E beleza, ele não vai ter uma grande porcentagem de vitórias na ladder e tudo mais, mas ele serve o nicho dele. Ele serve o nicho dele dessa forma. Eu acho que tem que deixar da maneira que tá. Com a Hinata eles fizeram um negócio um pouco diferente, que eu achei interessante. A galera pode acabar usando como muleta um pouco isso, mas eu achei interessante, tá? Reverteu para a versão original, Gentle Fist, que se eu não me engano é uma skill que tá bugada, inclusive. Tá bugada essa skill aqui, então eu até joguei mas com ela, não entendi nada. Eu dava o drain no cara, mas o cara tinha o chakra ainda para bater. Estranho, bem estranho, mas beleza. Tirando essa parte do bug, ela dá 20 de dano, ela não mais custa um chakra aleatório a menos durante o Byakugan, acabou esse efeito, né? Então uma verde é uma aleatória, tu dá 20 de dano. E se estiver no Byakugan, tu vai remover chakra, né? Ou 2 Nin ou 2 Tai. Beleza, aí tem a skill de dano em área também, que ela custa um ninjutsu e uma aleatória, não tem mais o lance do Sharingan, blá blá blá, tudo mais. Ela não mais requer o Byakugan da Hinata para dar 25% de redução para os aliados, porém, ela dá... Dá para o quê? Ela não mais requer o Byakugan para dar 25%, beleza. E daí durante o Byakugan ela dá 50% de redução de dano? Tá, aqui foi meio confuso. Ela não quer mais... Blá, blá, blá. Beleza. E 50%. Tá, eu sei que ela tá dando 50% de redução pros aliados. E durante o Byakugan, ela dá 20 de dano em área. Um azul e uma aleatória. E é o seguinte, Byakugan voltou a custar uma aleatória. Não sei se já chegou a custar nada. Eu acho que não esse, né? Mas tudo bem. Dura 5 turnos, tem cooldown de 4 tudo mais. E aí vem esse efeito aqui, que principalmente para quem é iniciante é magnífico, né? Qualquer skill invisível utilizada pelo time inimigo vai ser visível enquanto tu tiver o Byakugan. Então qualquer counter que o cara colocar, seja em ti, seja nos aliados dele, tu vai conseguir enxergar. Isso eu acho que é bom principalmente para jogadores iniciantes que não entendem muito bem a mecânica de counter ali, né, no começo. Até porque tem poucos personagens iniciais que tem isso e é complexo e tudo mais, então aqui tu consegue visualizar. Acaba sendo meio ruim no sentido de ser um super trunfo, né? Contra qualquer time de counter, reflection e afins, tu vai poder ver tudo, então é bem. Tu meio que tira todo sentido, né? Porque a parte boa da skill ela é ser invisível, né? Se ela for visível, ninguém vai tomar. Apesar que tu pode usar como mecanismo de defesa ainda, né? Tem algumas utilizações, mas não é o ideal. Normalmente tu quer usar para poder blefar ele, principalmente, blefar o counter, ou para que o cara tome, né? Para ele tomar dano, tu gerar chakra, né? Se for o Shino Shippuden, Itachi Body Double e afins. Tu quer que o cara tome o counter normalmente. Então, limita um pouco, mas ao mesmo tempo também acho interessante, né? Normalmente, iniciante também joga muito com o time de dano em área e tudo mais. O cara consegue ver, às vezes até observar como que o cara usaria o counter e tal, né? Será que só por estar visível já muda totalmente a dinâmica, né? Então também não sei se faz sentido a nível de observação, né? Mas enfim, foi uma mudança ousada, mas eu achei interessante essa experimentação. O Neji básico também foi revertido para a versão original, porém mudou a classe, né? Volta a dano piercing, então dá 35 piercing ao invés de 40 normal. Remove 2 chakras, um por turno, só que ela é action ao invés de instant. Acho que era a única mudança que eles tinham que ter feito lá no começo, né? Porque ela ser instant era bem roubado, ela ser action fica bem mais justa. E dano piercing é bem relevante também. Na maioria dos casos é melhor tu dar 35 piercing do que 40 flat, tá? Zaku, Air Cutter, reverteu seco aqui, né? O Air Cutter foi para 25, na verdade é a versão bufadinha dele, né? O Air Cutter foi para 25. E o counter dele agora custa 1 Blood, porém só tem um turno de cooldown. Então fica mais difícil ter o chakra para usar, mas tu consegue proteger bem mais, né? Aqui agora tem bem mais chance de tu usar esse counter 2 vezes por partida, antes era um pouco mais complicado com o cooldown de 2. Beleza? Aqui também reversões. Unnerving Bells, a skill não mais faz o inimigo remover um chakra ou roubar um chakra a menos. E a condição da skill agora triggera para qualquer skill utilizada pelo alvo inimigo, ao invés de só chakra e mental. Então qualquer skill que o cara usar vai triggar isso daqui. E a Needle Bell Trap, a skill agora faz o inimigo tomar 100% a mais de dano do Illusion Duplication Attack. Ok, boa mudança. Ela bate bem agora, né? Se o cara tiver marcado com isso daqui. Deixou a skill mais usável, né? Haku, também, reversão, Water Needles. A skill volta a dar 30 de dano normal, ao invés de 20 piercing. Ela volta a custar 1 Blood e 1 Handle, né? Tava custando só 1 Blood antes. E o Demonic Ice Mirrors, a skill agora dá 30 de DD para Haku. Antes estava dando só 20. Essa aqui eu não gostei tanto, cara. Eu acho que deixou o Obito
piorzinho em alguns casos, mas também melhor em outras, né? Tipo, tirou algumas coisas e também deu, né? A skill não mais remove todos os counters inimigos do campo de batalha, né? Todos os counters que estiverem ativos. Isso era bem forte para tu dar um all-in com ele no time. Essa skill agora pode ser counterada, já que agora ela não mais dá alvo no time inimigo, né? Somente no Obito. E quando usada, essa skill vai conceder ao Obito 25% de redução de dano adicional para cada aliado morto. Então isso é bem legal. Se ele ficar sozinho, ele vai ter bastante redução de dano. Se não tiver dano piercing, boa sorte lidando com ele. Acaba tendo um pouco mais de efeito para raio agora, né? Não deixar ele por último, porque isso aqui pode ser bem relevante, dependendo da matchup aí que tu estiver jogando. A Rin também teve reversões no Pitch Trap. A skill agora dá o dano cheio, né? Mesmo que o cara fique invulnerável antes de tu conseguir esquipar o dano dela. Kidomaru Spiderweb, cooldown aumentado de 1 para 2, porém ele pode colocar essa skill agora num aliado, não somente nele mesmo, né? Nele mesmo e num aliado agora, antes era só nele mesmo. Bem interessante, fica bem melhor essa skill, ela ainda é inchada ali, ela pega só melee, né? Se eu não me engano. Mas obviamente ficou melhor, antes era muito previsível, era muito difícil tu tomar isso aqui, cara. Tu conseguia jogar muito em volta, tipo, tu só tomava se tu quisesse mesmo, fosse meio displicente. Agora tem mais chance, né, de tu procar e tu principalmente blefar isso daqui, né, dos outros personagens. Jirobo, a Chamber dele, né, a skill agora custa 2 ninjutsu e 1 chakra aleatório. E ela dá 30 de DD. Antes ela tava custando só 2 ninjutsu, dando 35. Ok. Orochimaru também, essa reversão aqui foi bem importante, tá? A Cursed Seal Technique, ela não mais tem um turno de delay para tu ganhar o chakra, só que ainda dá 20 de Affliction e ainda só dá para ser um aliado, né, para tu usar. E o Manda foi revertido para a versão original, porém pequeno nerf no dano. Ela remove um Blood, um Nin e um Genjutsu, ao invés de remover 2 chakras aleatórios, porém ela dá dano normal, antes ela dava 45 piercing. Então essa mudança também é relevante se o cara tiver qualquer tipo de redução de dano. Ok, é um Orochimaru usável, mais uma vez. Shodai Hokage, a skill agora dá dano piercing ao invés de dano normal, então a gente basicamente tem o Shodai Hokage do lançamento, né? 25 piercing por uma vermelha e uma aleatória, com a aleatória ele bate 10 de affliction, pega redução, acho que tem uma chance dele aparecer um pouco mais. Claro que tem muito mais opção nova agora, mas Shodai is back, né? A original. Aqui eles já tinham feito o Drunken Lee. Quando que foi feito o Drunken Lee, velho? Eu não lembro. Tá, enfim. Depois a gente vê especificamente o Drunken Lee, né? Bem que também, dependendo do tamanho aqui, a gente faz um vídeo só sobre ele, que eu acho bem interessante também o personagem. Aí o Gara reabilitado, a primeira skill que custa uma aleatória e dá dano em área, dá dano normal agora, ao invés de piercing. O funeral agora não faz mais o Gara ignorar efeitos de stun por um turno. A skill custa um Blood e um Random, ao invés de um Ninjutsu e um Random. Então ele virou mais Blood, né? Focado. E a Sand Mastery agora custa 2 chakras aleatórios, ao invés de um Blood e um aleatório. Essa skill agora tem um cooldown de 3, antes era só 2. Ficou bem mais consistente de usar, hein? Bem mais consistente. Aí a gente tem o nosso Drunken Lee aqui. O dano base da skill agora é 25 ao invés de 30. Mas ela dá 5 de dano adicional para cada stack de Battle of Sake, né? Bem legal essa mecânica aqui. E o Off Balance Dodge, se o Lee counterar um inimigo, ele ganha mais um stack do Battle of Sake. Bem interessante. Isso aqui ficou muito legal. Ele se conversar e depois tu pode usar o Sake de novo para aumentar a tua redução, aumentar teu dano, gerar um chakra verde. Ficou muito bom isso daqui, cara. Bem legal mesmo. Cube Naruto, o Cube Rasengan agora stuna Physical e Ranged, ao invés de Mental e Ranged, que era um stun bem podre, né? Então o stun ficou melhor. Ficou bem melhor o stun. Itachi buffzinho na Materazo foi para 14, volta a ficar viável, na minha opinião. Né? Foi de 13 para 14. É um ponto, mas que faz bastante diferença, principalmente algumas matemáticas para tu matar o cara depois de 2 ou 3 turnos, né? Sai Great Beast Painting Lion agora dá 25% de redução, ao invés de 10%, 10 pontos de redução flat. Rock Lee também, o Konoha Shoufu não dá mais 10 de dano adicional e o dano pode ser aumentado ou diminuído. Antes não poderia, né? Então volta a combar com o nosso querido Kabuto, né? Kabuto, Lies e o Toruni. É um combo bem clássico, né? É bom que isso exista. Hidan, a foice dele não faz mais o cara remover ou roubar um chakra menos. E aí o Sasori
preparação dele agora custa um chakra, antes ela era no cost. É isso, né? É, basicamente isso. Pouco usado aqui, mas com uma rate bem boa, né? Provavelmente usado com Orochimaru, né, cara? Era um terror esses daí, né? Aí ele fala um pouco aqui sobre o Sasuke, sobre a Hinata. Recomendo ler aí, quem não leu. Bem interessante saber o processo de pensamento ali e tudo mais. Ele até fala daquele combinho que quebrou quando o Sharingan ficou no cost, né? Que era com o Kankuro, né? Que daí o Sasuke dava 55 e o Kankuro 45, mas o Kankuro já não é mais assim. E tinha o Orochimaru também e tal, que tá diferente. Então achei bem legal aí essas explicações. E aí foi isso, né? Daquelas mudanças. Esse patch foi gigantesco. Esse patch foi muito bom, tá? Esse patch foi muito bom. Aí teve mais alguns hotfix, né? Que foi daí o que eu falei antes. Que foi no Sapos e no Azura. Bem aplicados. E aí a gente teve o lançamento aqui dos 4 personagens, né? Principalmente o Tobi. O Tobi foi na vibe antiga. O release Tobi foi na vibe antiga. Então, sim, ali deu uma chama de esperança e o Tobi apagou um pouco dessa chama, né? Mas pelo menos já foi resolvido e tudo mais. Dá pra passar rapidamente aí pros personagens, né? Mas, enfim, o Tobi com certeza é o principal problema, né? Tá. O que teve aqui de balanceamento? Boosts no Inoichi, Kushina, Sandaime Hokage e Twix Mini Reworks no Drunken Lee, Toji Mizuki, né? Toji Mizuki e Nagato Shippuden. Então, Inoichi. Eu tenho a impressão que eu já li isso, cara. Que bizarro. Tipo, eu tenho a impressão que eu li isso em vídeo, né? Óbvio que eu já li a atualização, mas enfim. O telepatia voltou a custar um chakra aleatório ao invés de genjutsu, porém ele dá dano normal ao invés de piercing. Ok, deixa o personagem bem viável. Joguei umas com ele também, gostei bastante. Drunken Lee. Ah, ele tinha esse problema. Aqui ele ficou viável. Aqui ele ficou viável, o Lee. Ficou pior contra o E, de certa forma, mas bem melhor de modo geral. O Off-Balance Dodge, que é o counter dele, pode ser usado em aliados, não somente nele mesmo. E a skill agora countera somente a primeira skill inimiga, ao invés de todas as skills. Então ficou mais viável de tu acertar isso daqui, ganhar o teu stack do Bottle of Sake, ganhar mais redução, ganhar dano, isso aqui ficou bem legal, tá? Lifelink da Kushina não pode mais ser removido. Sandaime Hokage. Shiki Fujin, que é a skill lá que custa 3 aleatórias, lá o selo mortal, agora pode ser counterada, porém não pode mais ser removida. O Mizuki tomou, né? O Mizuki tomou um reworkzinho aqui. Eu particularmente adoro, cara, acho que é um dos meus personagens favoritos, esse Mizuki. Então ficou um pouco diferente. Ficou mais barato, menos Cursed Seal Tigrão Transformation. Sempre foi esse nome, velho. Muito bom. Tá, enfim. A Cursed Seal dele agora dá 25 de DD ao invés de 30. 5 pontos. Continua sendo muito boa. A Puppet Genjutsu não é mais invisível. Ok? Justo aqui, né? Justíssimo. E aí a Tiger Punch e a Cursed Seal Chakra Bomb, eles perderam dano, mas baixou o custo. Então uma custava... Na verdade até mudou o chakra, né? A Tiger Punch custava um Taijutsu e uma aleatória, agora custa só um Taijutsu, dá 20 piercing. Antes era 35 de dano normal, então também tem alguns cenários que isso aqui é mais relevante. E a Chakra Bomb custava uma azul e uma aleatória, agora custa um Blood e uma aleatória. E dá 25 piercing ao invés de 35. Lembrando que ele ainda tem os outros efeitos, né? Aqui de nerfar dano e aqui de ficar invulnerável. Então, assim, é uma skill barata para tu conseguir se proteger bastante e tudo mais, mas o principal ponto é que agora acho que ele consegue funcionar em harmonia com o teu time. Antes ele era muito fominha, né? Então para tu jogar com ele, normalmente tu tinha que abandonar um personagem teu para conseguir usar o chakra aí, né? Que tu ganhava. E o Nagato Shippuden, a skill da estátua agora, a DD dela é permanente, ao invés de só por um turno. E o Ethereal Dragon, não tinha visto esses buffs aqui, hein? Não tinha lido isso. Agora custa somente um Genjutsu, ao invés de um Genjutsu e uma aleatória. Ela não mais faz o cara ignorar efeitos helpful. Ainda bem que tiraram isso daqui, isso aqui é muito forte. E quando usada... Quando essa skill for usada... ela vai buffar isso daqui. Ela vai custar 2 chakras aleatórios. Cara, legal isso daqui, tá? Bem melhor. Esse efeito aqui era muito forte, cara. Isso aqui tem que ser muito restrito no jogo. Ignorar efeitos helpful é... Meu Deus, eu até falei no outro vídeo, né? Não vou ficar me repetindo aqui. Tá. Então, essa foi a atualização desses personagens aqui. E aí vamos dar uma olhada básica aqui nos personagens novos e tal.
Passadinha rápida. A Temari é bem parecido com o que a gente tá acostumado, é um personagem legal. Isso aqui tava com cooldown 0, né? Então tu podia estacar bem mais rápido, agora não tem mais isso. No mais, personagem full azul, tem o dano em área ali, pá, nerfa dano. Antes nerfava 10 também, agora nerfa 5, bem mais justo. E ela bate pouco, bate piercing, tem preparação no coche, uma personagem boa. Shi também tá numa versão muito boa, tá? Eu lembro que no outro jogo demorou um pouco pra galera sacar, e aí a galera viu assim, falou, meu Deus, esse personagem é muito forte. E eu não vejo por que não. Daqui a pouco, cara, eu tenho certeza que ele vai estar forte e vai aparecer. Porque além de meio que tá na versão antiga, ele ficou mais consistente, né? Essa primeira skill lá no outro jogo era uma branca e dava 25, agora é uma aleatória e dá 20, mas muito mais consistente. E se tu usar uma nova skill nele, ele fica invulnerável por um turno. Esse efeito é muito forte. Ele tem uma cura também de 25 de vida, uma azul, sem cooldown. Não remove Affliction, né? Mas é uma boa cura. E tem essa outra skill aqui que também é muito boa. Uma branca e uma aleatória, 35 de dano, mas deixa o cara invulnerável a novos efeitos friendly por um turno. Isso aqui é muito bom para tu focar um cara, dar lockdown e matar ele no próximo turno. Cara, muito bom. Esse personagem é interessante, eu vou tentar bolar algum time com ele. Eu gostava bastante dele no outro jogo também. Mais em War, né? Mas eu lembro que uma época em Ladder também ele estava bem forte. O Akatsushi tá um pouco diferente do que a gente lembra, ele tem uma mecânica diferente, né? Não sei se era assim no original, porque não joguei original na época dele. Mas basicamente assim, as duas skills dele aqui, elas são baratas a primeiro momento, né? Por uma verde, tu dá 20 de dano inimigo. E aqui por uma azul, tu dá 15 de dano em todos os inimigos. Porém, durante os próximos 3 turnos, essa skill custa um chakra aleatório adicional e dá 15 de dano a mais. Então ela fica mais cara, porém ela bate 15 a mais. Aí aqui é o seguinte, nos próximos 3 turnos ela custa um chakra adicional a mais, porém ela dá 10 de dano a mais, então dá 25 em área. Só que aí ela tem interação com o Golem Chakra Devour, que basicamente ele devora o chakra do inimigo, dá 10 de dano piercing naquele inimigo, e durante os próximos 3 turnos, as skills do Akatsuchi vão custar um chakra menos. Então tem como tu meio que burlar isso daqui, né? Aqui aumenta, mas aí aqui vai estar diminuindo. E quando ela for utilizada, o Akatsuchi ganha 10 de DD para cada stack do High Speed Assault do Golem, né? Então se tu usar isso aqui antes, faz sentido tu usar isso aqui depois para estacar DD para cada uma delas. Normalmente vai ser 10 ou 20, né? E aí depois tu volta a conseguir bater com um chakra menos. E cara, se é da maneira certa aí que eu tô pensando, tu vai bater 35 por uma verde aqui, por exemplo, né? É que tem os turnos aqui, por um turno só tu vai poder fazer isso, né? Se não me engano. Um ou dois. Enfim, uma mecânica um pouco diferente. Não sei se ele vai aparecer tanto assim, mas tá ok. Melhor do que aquele Akatsuchi que drenava com isso daqui e era completamente antijogo, né? Eu prefiro que ele seja assim do que aquela versão lá, sendo bem sincero. Era ridículo aquela versão. E aí a gente tem o Tobi, aqui na sua... bem longe dos tempos de glória, né? A versão nerfada já. Que a gente consegue ver o primeiro nerf na Temari, né? Que antes baixava 10 de dano não affliction, agora baixa só 5. E o Kamui, cara, provavelmente a galera já tá acostumada com o kit. O Kamui ele dava 20 de dano, primeiramente, isso normal. Porém, se tu tava com o Tobi Sharingan, ele dava 40. Né? Então, se tu setupou, tu dava 40 no Kamui. Depois, ele dava... Tá, peraí. Antes ele dava, se usado no mesmo alvo, ele dava 35, né? Certo, ele dava 35. Agora ele dá 30. Mas continuava com o mesmo problema. Basicamente assim, se tu setupasse isso, tu dava 40, depois tu dava 70, tu matava o cara. Né? Simples assim. Porque tu dobrava o dano já aumentado, que não fazia o menor sentido, eu acho que pelo menos não deveria dobrar mais, mas era assim. Então tu matava o cara muito rápido. O principal efeito dessa skill, que ainda existe, que eu acho muito bom, né? É que quando ele usa isso aqui em alguém, ele fica 2 turnos invulnerável à skill daquele inimigo. Quem lembra bem, quem jogou aí o Nanatsu Arena, era o efeito do King, né? O King tinha uma skill que era uma aleatória, batia 20, se não me engano. Tu batia no cara e o cara não conseguia te bater por 2 turnos. É um efeito legal, é um efeito interessante, só que é muito forte, cara. Então, isso tava numa skill que já era absurdamente forte. Né? Já batia muito, batia piercing, ignora invulnerabilidade também. Tipo, cara, muito overloaded, muita coisa numa skill só. Então, assim, tava ridículo. Aí ele ficava ele e o aliado invulnerável aqui, agora deixa só o aliado, né? Mas se tiver com o Tobi Sharingan, tu remove as paradas harmful dele e tal, ignora a invulnerabilidade. Aí isso aqui era uma vermelha e duas aleatórias também. Isso aqui, sinceramente,
Eu nem achei mais quebrado dele, eu vi muita gente falando, ah, blá, blá, volta a vida e tal. Não, cara, tudo era muito mais forte que isso, na minha visão. Tudo era muito mais forte que isso. Aqui dava 35 unpierceable, velho, de defesa. Tipo, cara. Ah, meu Deus, cara. Isso aqui eu acho que agora tu não vai usar nunca, praticamente, né? Ele estoura 70%, armazena 70% da vida do Toby. Então, isso aqui vai ser bem raro de usar. Mas, enfim, o kitzinho aqui, como as skills se conversavam, principalmente essas duas, e. Meu Deus, cara. Que aberração, velho. Isso aí foi nível Itachi Shippuden lá, final do ano, e sapos e Nagato e afins, né? O nível que a gente pode. Pode não pode fazer, na minha opinião, para manter o jogo saudável. Mas tá arrumado. E aí a gente teve mais um Major Update, o Major Update número 2, que aconteceu aí 3 dias atrás, dia 23, onde tem nerf no Tobi, tweak na Tsumi, Temari Shippuden, Sasori da Areia Vermelha, boosts no Naruto Shippuden, Mori no Ibiki, Kazekage Gara, Niyuki, Senin Naruto, Human Path e Reworks no Kakashi Shippuden. Ah, esse aqui ficou bem legal, velho, esse do Kakashi. Maitogai Shippuden e o Azuma Shippuden. Então vamos aí finalmente para o Major Update 2, onde a gente vai encerrar o vídeo daqui a pouco. Se minha internet funcionar, beleza. Esse que ele tá falando aqui foi focado nos personagens do Naruto Shippuden, né? O primeiro foi focado nos clássicos ali, primeira página e afins. Então vamos lá. Festival de Nerf aqui no Tobi. O Kamui, quando usado no mesmo alvo inimigo, vai dar 25 de dano piercing. Então lembra, começou com 35, aí baixou para 30 e agora 25. Tobi Sharingan. Ah, agora ela foi para 20 unpierceable, né? Antes ela era 35 unpierceable, aí ela foi para 35 normal de redução e agora volta a ser unpierceable, mas só 20%, ok? Ela faz o Kamui dar 10 de dano adicional ao invés de dobrar, muito mais saudável mesmo. E agora ela só armazena 60% da vida e o cooldown é 3, antes era 4. Hiden Zanagi custa 2 Bloodline e um Random, a gente viu antes. E o resgate aqui só protege o aliado. Não tem cooldown? Tá, não tem cooldown. Ele fica um personagem mais defensivo, né? E durante o Tobi Sharingan ele remove as paradas harmful, né? Principalmente Affliction aí, vai ser bem relevante esse efeito. Naruto Shippuden, Clone das Sombras agora ignora todos os efeitos harmful, ao invés de todos os efeitos harmful, exceto dano Affliction, tá? Kakashi Shippuden, esse rework foi interessante, eu quero ver como é que vai funcionar isso daí, cara. A skill de imitação dele, vamos ver primeiro o que está escrito aqui. Ela tinha alguns bugs permitindo copiar skills que requisitavam outra skill a ser usada. Com a nova versão, esse bug não vai mais acontecer. Tá. Então, tipo, tu, por exemplo, acho que tu poderia copiar o Chidori do Sasuke, só que tu não ia poder usar porque tu não teria o Sharingan, se ele já tivesse assim, né? Algo desse tipo. Kakashi usa o jutsu de imitação em um inimigo. Uma skill ofensiva aleatória desse inimigo será copiada. Essa skill é substituída por 4 turnos e essa skill não copia skills que requerem uma preparação. Ou sejam unique, né? Então aqui tu meio que tu pode escolher o kit que tu quer. Antes tu já escolhia o personagem, mas ele tinha que bater com aquela skill para tu copiar, né? Agora tu vai pegar uma skill que seja usável, não pode ser unique e nem necessidade de preparação, e tu vai copiar uma skill aleatória. Então meio um mini gacha, né? Às vezes tu vai pegar uma skill muito boa, às vezes tu não vai pegar a skill que tu queria, mas é certeza que tu vai pegar algo, a não ser que o cara seja full unique, né? Mas daí tu não vai usar nele, obviamente. O time do cara inteiro teria que ser full unique ou de preparação para tu não conseguir copiar nada, né? Então ela fica bem mais utilizável e ela dura 4 turnos. Então às vezes tu vai poder copiar 2 skills no jogo. Tem que ser um jogo mais grindado e tudo mais, mas tem um cenário onde tu vai poder trocar. Às vezes era meio ruim tu ficar locado unicamente naquela skill que tu copiou anteriormente, né? Gai Shippuden também teve algumas mudanças. A Viewgate Release agora custa um Blood e um Random, ao invés de um Blood e um Tai. Era bem caro e era custo específico, era bem difícil tu conseguir usar isso daqui. Porém, agora ela só triggera com 50 de vida ao invés de 60. Justo, perdeu um pouquinho de força, mas ficou bem mais consistente. Vai ser bem mais viável, né? Tu usar isso daqui. E o pavão ali, o pavão da meia-noite, que pior que eu acho que não é, né? É o pavão do sol nascer. Eu sempre chamo errado o nome dessa skill aqui, mas enfim. O Guy dá 35 de dano piercing ao inimigo durante os próximos 3 turnos.
ele vai tomar 5 de dano piercing a cada turno, então vai totalizar 50, né, quando procar tudo. Durante a View Gate Release, essa skill custa um chakra aleatório a menos e vai dar 10 de dano adicional por toda a sua duração. Termina se o Guy morrer. Então ela vai dar 45 na hora e depois 10, 10, 10, né? Bem forte. Custo continua sendo um Taijutsu e 2 Handle. E o Nunchaku Taijutsu foi nerfado num ponto e melhorado em outro, né? Agora ela dá só 10 de dano, antes dava 15 por 3 turnos. Inimigo que usar uma nova skill Physical no Guy vai tomar 15 de dano, antes tomava 10, então ela ficou um pouco mais efeito armadura de espinhos ali, né? Tu tem que bater nele para tomar mais dano. E agora ela melhora, né? A terceira skill dele por 3 turnos, fazendo ela custar um chakra menos. Então, enquanto tu tiver com Taijutsu, tu vai poder bater com isso daqui por um Taijutsu e uma aleatória, vai ficar bem mais viável, né? Antes era ultra caro tu usar isso daqui, sem estar estupado e tal. Tinha cenários que tu usava, principalmente para finalizar alguém, mas o custo dela agora faz bem mais sentido, né? Fica bem mais viável. Interessante essa mudança no Guy. A Zuma também teve um rework aqui que até eu cravo que ficou bem forte, tá, velho? Joguei algumas com ele também e eu falei, cara, aquele momento tu para e pensa, né? Tá certo isso, velho? Basicamente ele se tornou um personagem de Blood e Gen. Antes ele usava ninjutsu, né? Até, se não me engano, essa skill usava ninjutsu. Ou skill de dano em área, sei lá, alguma coisa usava ninjutsu aí do kit dele. Tá. O Azuma ganha 40 de DD, exatamente isso que você leu, 40 de DD, e dá 25 de dano a um inimigo. Durante este período, ele pode usar essa skill novamente por uma aleatória para dar 20 de dano. Então, enquanto ele tiver DD, uma aleatória para dar 20 de dano. Ok. Quando a defesa destrutível é destruída, essa skill termina e ele não pode usar ela por um turno. Então é como se tivesse um turno de cooldown universal ali, né? Quando tu quebra, ele não pode já usar de novo. Ah, ainda bem, né? Imagina se não pudesse. O cara ia ficar aplicando DD loucamente ali, seria um monstro, né? É isso. Um Blood, uma aleatória. Cara, 40 de DD é muita coisa, porque ela fica ali. E tu vai ter que lidar com isso. E, cara, pra quebrar 40 de DD, normalmente é 2 chakra, né? No mínimo 2 chakra, pra tu bater no cara, pra tu não dar dano nele, tirar um pouquinho de recurso, porque ele não vai poder ficar batendo com 20, mas depois no outro turno ela já vem de novo. Então, tipo, cara, é skill, tipo, bem bruta, tá ligado? Bem bruta essa skill. Beleza, é a skill da fumaça lá dele, né? Agora ela custa um Blood, um Gen e um Random, ao invés de... Ah, um Taijutsu e um Ninjutsu era antes. Um Taijutsu, um Ninjutsu e um Random, né? Então, um Blood, um Gen, um Random. O alvo principal perde 40% da vida e o alvo secundário perde 30%. Então ela faz um pouquinho menos de estrago no dano em área, né? E a skill da decapitação agora custa um chakra aleatório, ao invés de um Taijutsu. Executa inimigos com 25 de vida ou menos, antes era 30, e ela só pode ser usada em inimigos com 25 de vida ou menos. Tu não pode fazer aquele lance de combate, deixar a vida do cara e matar. O cara já tem que estar com aquela vida, e aí tu finaliza ele. Né? Quando voltar pro teu turno, ele já tem que estar com 25. Pra tu poder, de fato, utilizar a skill no cara. Então botou essa limitação, né? Ok, Tsumi, a Dual Piercing Fang agora não tem cooldown, antes ela tinha um turno de cooldown. E o efeito de diminuir o stun do cara dura somente um turno. Ela diminui o efeito de stun por um turno, antes diminuía por 2, né? Meio que anulava praticamente todo o stun do jogo, né? Não sei se tem um stun de 3 turnos. Ah, da Ino, né? Por exemplo, mas enfim. Bem rara. A Maria que stuna por 2 ficava em 0. E era bem triste isso, né? Ela tem que ser anti-stun, mas não tanto assim, né? Na minha visão. Ibik Torture Chamber Summoning agora é classificado como Instant ao invés de Action. Kazekagigara, a Desert Prison agora é Instant ao invés de Control. Isso aqui era bem estranho, tá? Eu não entendia por que era Control isso. Eu lembro que teve um jogo que isso me custou a partida, cara. Porque eu meio que daí eu já tomei uma outra parada que me stunou. Não sei o que que era. E aí o cara não tava stunado no turno dele. E eu tava contando que ele estaria. E por ser Control, ela quebrou, né? Quando toma um stun de counter ou algum outro tipo de efeito, quebrava, né? Então, bem relevante isso daqui. E não fazia sentido ser Control, na minha opinião. Tinha que ser Instant mesmo. E aqui a Temari, Fun Increase Moon, ela aumentou o cooldown, antes era 0, né? Foi pra 1. E a Cutting Wind baixou, né? Antes era 3, foi pra 2, que é a skill que dá dano em área e diminui o dano do cara.
Yugito Nib Transformation, enquanto ativa, essa skill agora vai ter o cooldown de 2 turnos e pode ser usada para o Claw Swipe, custar um chakra aleatório, e a Spectral Fireball, custar 2 chakras aleatórios por um turno. Aqui beleza, justíssimo, tá ligado? Essa é a mudança certa para ela. Senin Naruto, Frog Katakik, agora stuna física e chakra ao invés de física e melee. Voltou a stunar, né, as duas melhores classes do jogo. Se torna um stun extremamente relevante. E a Puppet Mastery já voltou aqui, né? Mas foi nerfada. Agora ela volta a ser no cost ao invés de chakra aleatório, porém ele ganha bem menos DD, né? Na primeira ele ganha só 10, antes ganhava 20. Na segunda ele ganha 20, antes ganhava 25. E na terceira 30, antes 35, né? Antes era 35, 25, 20. 10, 20, 30 agora. Então ele perdeu 20 de DD no total, né? O que também deixa mais saudável de tu lidar com esse cara, porque, pô, antes tinha que ficar quebrando DD que nem um condenado para conseguir chegar na vida do cara de verdade, né? Então beleza, deixa no cost, que é muito mais viável, principalmente em estratégias que tu quer jogar primeiro, né? Mas não deixa tanta DD assim, porque era muito maçante jogar contra isso, né, velho? Bem maçante. E o Human Path, cara, isso aqui é relevante, tá? Mind Invasion. Agora stuna todas as skills Harmful, ao invés de Mental e Ranged. Então meio que é o mais próximo que a gente tem do Insta Full, né? Porque o cara ainda pode ficar Invul, ainda pode usar skills Friendly, né? Mas stuna tudo que é Harmful. Esse efeito é bom, mas beleza, ele dá menos dano e tal, ele dá 20, né? Se não me engano. E eu acho que ficou viável deixar assim. E eu vi ele até um pouco em ladder e tal. Até joguei um pouquinho, gostei, tá? Nota número 2. Aqui já tem o spoiler, né? Eu achei que eu tinha um spoiler em primeira mão aqui, velho. Que o Lata tinha me passado, que eu ia falar no final do vídeo. Até acho que eu nem mencionei, né? Que eu ia falar algumas coisas aí, informações privilegiadas aí, passar pra vocês, mas já tá aqui, né? O rework do Itachi Shippuden. Sim, aquele mesmo. O nosso querido, mas muito mais odiado do que querido, Itachi Shippuden vai tomar um rework. Eles ainda estão vendo como é que vai ficar. O Lata me passou aqui que vai ficar bem da hora. Então vamos ver. Espero que sim. Acho difícil também errar naquele nível, né? Que ele fique daquela maneira, então beleza. Era para ter sido lançado aí junto com o update, mas eles vão deixar para a próxima atualização. Mas tem uma promessa aqui que ficou bem legal o personagem. Então é isso. 40 minutos de vídeo para aqueles que gostam de vídeo longo. Agradeço a todos vocês que retornaram aqui. Fiquei um tempinho sem postar, tava meio desanimado na Naruto Arena e tal, mas agora a gente tá de volta. Fiquem de olho aí também para a série do Zero, né? E além de todas as mudanças aqui, cara, o que mais me motivou a voltar pro jogo é que teve a mudança no time de balanceamento, né? Até onde eu sei, tiraram todo mundo da equipe antiga. Então, um belo acerto aí, porque sinceramente não tem nada contra pessoalmente, né, as pessoas, mas o trampo tava estranho e pelo que eu entendi tava muito terceirizado, né? Pelo que eu entendi, fez o time de balanceamento e falou, vocês tocam essa parte aí meio que sem intervenção nenhuma e deixou muito solto e cara, aberrações assim, coisas muito estranhas, muito bizarras aconteceram no balanceamento do jogo, lançamento de personagem também, mas eu não sei se envolvia eles ou não. Então, passando o recado especial aí que o Latanzi me mandou, que ele é mod do jogo e também tá no time de balanceamento, né? Uma pessoa que, pô, cara, boto muita fé, sei que ele sempre vai agir no melhor interesse do jogo para deixar balanceado e tudo mais. Então, isso me animou muito, né? Independentemente dele ser meu amigo, não é esse o caso. Eu vou continuar também criticando, né, os balanceamentos que eu não gostar, que eu achar que não foi certo, mas é uma pessoa bem. Cara, uma pessoa honesta, eu sei que vai sempre fazer o melhor pro nosso jogo, né? Então, o que ele falou é que, assim, a staff agora tá bem mais coletiva. Eles falam direto com o administrador, que é o Dark no caso. Tanto para o balance, quanto para a criação de char, quanto ali para buff, nerf, rework de personagem, separação de personagem, como foi o caso ali do Rock Lee bêbado, né? E ele pegou o feeling. Então, tipo, agora eles estão agindo em união. Antes, pelo que eu entendi, eram duas coisas separadas, né? Admin e balance. Então, bem melhor. Eu acho que o ADM tem que estar envolvido, sim, nessa parte do jogo. E aí ele falou também do que vai ter o rework no Itachi Shippuden, que tá muito bom. Então, se não tiver muito bom, vocês já sabem quem cobrar. Falar, cara, isso aqui não tá muito bom. Mas eu acredito nele, né? Vamos ver como é que vai sair. Espero que seja forte, mas não quebrado. Por favor, cara. A gente não precisa de mais um Toby no jogo, né? E é isso, cara. Agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Tava com saudade aí de gravar vídeo, saudade de você. Saudade do jogo também, mas no estado que tava, não tinha como, né? E vamos voltar a gravar mais vídeos de Naruto Arena.
cobrir todas as atualizações, lançamentos que saírem e também gravar a nossa série do zero. Se possível, deixa o like no vídeo, me ajuda bastante. Considere se inscrever se ainda não for inscrito no canal. E é isso, cara. Tamo junto. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. E aí a gravação não